Documentário de João Bosco de Souza Rodrigues. Encosta do Seminário, Crato, Ceará, 2017. Encosta do Seminário. Tempos atrás, o bairro Seminário em Crato, Ceará, era considerado um dos lugares mais poluídos ambientalmente, além do perigo correlacionado aos crimes envolvendo determinada espécie de vandalismo, ainda mais acentuada todo o lixo acumulado pelo que ali os moradores jogavam, como se ao descaso. Se observarmos antes o que havia nas encostas do seminário, não era por menos. Vamos em todo o percurso ver de perto um pouco do passado das encostas do seminário. Mas, com o tempo, a população do Crato, especialmente os moradores do bairro Seminário, cobravam das autoridades uma reforma geral nos morros onde só se via matas e caminhos perigosos para os que por ali passavam. O pior ainda, uma cratera de 30 metros de profundidade, que causou até mortes entre moradores bem próximo ao conhecido vulcão. Vejamos agora como era o vulcão. Sim, uma tristeza e tanto. Contudo, após 40 anos, o seminário vivendo este drama, até que o governo Cid Gomes solicitou uma licitação pública de um projeto arquitetônico para melhoramento da encosta do seminário, vencendo o arquiteto Luciano Guimarães, segundo então o secretário de Infraestrutura do Crato, Jefferson Felício. A obra significaria um novo conceito urbano ao município do Crato, pondo fim a toda a área de risco para os moradores da encosta. Todo esse trabalho resultou no orçamento para mais de 20 milhões de reais, que fora desenvolvido pela Prefeitura do Crato numa parceria com o governo do estado e o Banco Mundial, tornando-se, portanto, uma das mais lindas paisagens urbanas da cidade. O bairro Seminário, agora o ponto de lazer para moradores e visitantes, que gozarão de toda essa visão que será demonstrado daqui para frente. Primeira parte. Encosta do Seminário como era antes. Logo no começo da ladeira da Integração, já se encontra com o Cruzeiro, onde você vai apreciar a Praça Raimundo Maciel de Brito, fundada em julho de 2009 pela administração do então prefeito Samuel Araripe. Você tem uma paisagem completa desta praça, um palanque para os eventos sociais. Daí, observa o que seguirá pela frente. Caminhe com sua visão para onde você vai ver como era antes a encosta do seminário. Defronte-se com esta majestosa árvore de piquezeiro, resistindo ao tempo e às ameaças de vizinhos indesejáveis. Uma casa em construção. Até quando, piquezeiro amigo, aí ficarás? Quando tu resistirás ao tempo e à destruição? Tu que dás o fruto tão saboroso que representa o nosso valor. Veja aí a mata seca, entulhos, queimadas, materiais plásticos e lixos. De longe se vê também foco de incêndio nas encostas da serra. E aqui, na encosta do seminário, tudo seco, quase destruído. Veja aí um vaso sanitário em seu completo abandono. Um morador jogando lixo, uma ação criminosa contra o meio ambiente, a falta de fiscalização. Caminhando mais adiante, o que você ainda está vendo? A encosta é quase pelada. Agora, retalhos de panos das costureiras jogados como se não servisse para mais nada. Observe o voo do urubu. Está inspecionando toda a encosta. O que ele procura? Você sabe que essa árvore tem uma grande utilidade na caatinga. Para que ela serve? Veja estas macaubeiras e suas macaúbas sofridas pelas queimadas. Talvez propositais. Um gato morto ao relento, ou à espera da caça do urubu que há pouco por aqui planava baixo.
Daí, de onde você está, tem uma visão de várias casas do bairro Oceano Araripe e outras que vão subindo a encosta da serra. Vá ao mesmo percurso. O que encontra agora? Estas cruzes e a indicação do ano em que ocorrera um dos maiores crimes bárbaros na cidade do Crato. Aqui era uma mata fechada e durante a noite muito escura e perigosa. À sua frente, a arena e as árvores de grandes portes sombrosas. Daqui você percebe todo o centro da cidade, a Igreja da Matriz na Praça da Sé. Vemos de onde começam as águas correrem para o vulcão, totalmente poluídas, uma escada servindo como passagem para os moradores. O Pé de Mamão, ainda pequeno. Esta levada segue para o dito vulcão, mais uma ponte, principalmente já bem próximo ao que você vai ver agora. Meninos aí brincam e merendam diante do espetáculo nada animador. Por esta passagem, pessoas já caíram e tiveram prejuízos até com mortes. O que havia no vulcão? Um pneu? Tambor de lixo? Um montoado de objetos jogados a uma profundidade aproximada de 30 metros. Águas correntes, mas muito poluídas. Olhando de frente, vê a queda d'água e casas em desmoronamento. Do lado de lá das casas, um jumento, trabalhador do sertão, pastando à beira do vulcão. Do lado de cá, águas sujas, saídas das residências e indo para dentro do vulcão. Seu Antônio, um antigo morador, tangendo suas ovelhas para dentro do vulcão. As ovelhas e um cavalo comem a grama que aí nascem junto com todo o lixo que jogam dentro do vulcão. Casas de moradores bem próximas ao conhecido vulcão. Acompanhe essas imagens para ver se lembra como era antes o vulcão. Daí vê também como era parte do canal do Rio Grangeiro. Mas com isso, os moradores estavam correndo risco de desabamento de suas casas. Então, sempre solicitando das autoridades governamentais uma solução para o bairro. Seu Vicente, um dos mais antigos moradores, pretendeu falar. Por enquanto está com uns 40 anos que eu moro aqui, mais ou menos. E eu não tenho visto benfeitoria nenhuma ainda, por enquanto. Ninguém por enquanto. Aquela uma vez passou uma limpeza aqui, o bairro na rua, mas de lá para cá, e mais nada, e aí ficou. E quando eu vim embora desse lado de cá, não tinha conta, não tinha nada, tem uma levadazinha aqui. Aí ficou essa agora, estou aqui, e do lado de cá mora, não espero benfeitoria e nada. Até agora. Ainda tem o que comentar esta pessoa conhecida por cabeleireira. Assim foi o que ele disse. Eu, como filho da natureza, como todos nós somos filhos da natureza, estou um pouco surpreso, porque diante do que a gente está fazendo e mostrando para todos vocês, a gente tem que ver para ver o que acontece diante da natureza, repetindo mais uma vez, dos problemas que existem, não é só aqui no Crato, não só é aqui no Seminário, um bairro mais populoso da cidade. Que aqui seja uma cidade mais vista, que seja uma cidade alta, mais arborizadas e mais conservadas. Bem,
Toda essa devastação nas encostas do seminário estava sendo continuamente reclamada não só pelos seus moradores, mas também pela população inteira da cidade do Crato. As associações do bairro reivindicavam mudanças imediatas para o melhoramento do seminário, até que depois de tanto sofrerem as consequências advindas de chuvas, é que de boa vontade o então governo do estado se prontificou às mudanças da situação precária do seminário. Então, depois de pronto, feito miraculoso trabalho para o bairro e toda a cidade, veja como ficou a encosta do seminário. Segunda parte, encosta do seminário como é agora. Subindo a ladeira da Integração, observe o verde das árvores que cobertam as encostas do seminário. Daí você passa a explorar paisagens que muito antes não eram assim, como você viu anteriormente. Mas agora é o que tem de mais belo o bairro do seminário. Acompanhe. Note-se aí o cruzeiro simbolizando de que seja bem-vindo à encosta do seminário, onde fica a praça para manifestações públicas, e observe de início as mudanças que houve para o melhoramento do bairro. Já acima da encosta, você vê que a estrada não era asfáltica e o piquezeiro ainda continua mesmo com seu majestoso tronco resistindo ao tempo, avizinhando-se a casa de moradia agora construída. Daí se avista uma parte da encosta da floresta do Araripe. Este caminho, hoje mais limpo e de um verde sombrio devido às primeiras chuvas do inverno deste ano. Agora você, morador ou visitante da encosta do seminário, pare e faça uma volta num ângulo de 360 graus. Tenha uma visão apurada do que consegue alcançar à vista. Todo esse entorno, o centro do Crato, casas e prédios, caminhando até o pé de serra. Construções avançam, o crescimento urbano acentuado. Na encosta do bairro Seminário, com iluminação própria e aparelhos para exercícios físicos de ginástica. Veja a transformação do calçamento da rua Manuel Almino, postes de iluminação pública e os sinais de trânsito e o solitário ciclista na contramão, as palmeiras e uma boa sombra num dia de sol muito quente. A terra pura da encosta, com um pouco de sinal de poluição, ainda o verde das matas e a visão das casas que avançam para a serra, ainda o pé de mamona, símbolo de um novo combustível sem poluição do ar atmosférico. Bem próximo ao Morro do Seminário, o centro do Crato, vê a Sé Catedral, o canal do Rio Grangeiro e a parede de sustentação da encosta. Placa de indicação, quase caindo, dependurada por um prego. Pista de skate. Aqui, durante a noite, um bom movimento de pessoas que gostam desta modalidade esportiva. Tabuleiros de damas ao ar livre, sem jogadores e uma visão anterior ao que você já viu. Siga em frente, o que ainda você pode ver. Não é tão bom lembrar, mas veja, aqui, quando só havia uma mata fechada, como você viu anteriormente, ainda preserva as cruzes de Manuel Almino e Soraya, mas com os sacos cheios de lixo, ou não se sabe se é oferenda ou o que, o Esporte Clube do Crato. Vê-se aí as macaubeiras que resistiram às queimadas, aos anos de seca e às depredações, cobertas de árvores amigas. Você já tinha visto como elas eram antes. Daí vê uma fileira de casas e mais casas subindo para a encosta da Chapada do Araripe, substituindo as árvores que sustentam as fontes de águas, morros e toda aquela encosta e dar vida a paisagens naturais da floresta. Uma volta para o seminário, você se depara com uma arena de onde jogadores amadores que frequentaram uma escola esportiva passaram a jogar profissionalmente em times de países da Europa. O governo promete pavimentar esta arena. Uma visão privilegiada debaixo da árvore Timbaúba, mirante do vulcão, para onde você está indo. Antes, olhe para trás e veja o que você deixou em vista. Você está chegando ao tão falado vulcão que fora extinto. Veja a metamorfose ou transformação do vulcão, como é agora.
Logo aí, meninos brincam tranquilamente de bola. Entrega da segunda etapa de urbanização do bairro Seminário. Veja toda pronta. Você está agora exatamente onde era o vulcão. Acima dele, aqui por se ver todas estas casas que se situam à beira do dito vulcão, diante do perigo ou desmoronamento das casas. Hoje, os moradores vivem numa tranquilidade sem igual. Pessoas passeiam, fazem Cooper, automóveis estacionados, mais tabuleiros de damas, embora faltem jogadores damistas ou enxadregistas. Jovens enamorados calmamente caminham, meninas de bicicletas pedalam confortavelmente. O cachorrinho com seu amigo também desfilam na encosta do seminário. Parece que ninguém se lembra de que antes aqui era o vulcão que amedrontava os moradores nos períodos de chuvas grossas e o lixo tomava de conta. Era o que se via, o que fora antes do antigo vulcão. Do mirante do vulcão, você vê mais de perto a Cidade Baixa. Veja aí a grande diferença do que era antes. Governo do Estado do Ceará, Secretaria das Cidades. Assim cumpriu o governo do Estado na gestão de Cid Gomes, o que confiou o seu Vicente, graças às exigências dos moradores do bairro e daqueles que lutaram para esse fim. Uma obra de suma importância para toda a cidade do Crato, contribuindo para o turismo urbano. Daí mais ainda a cobertura verde da encosta do seminário, também de perto o canal do Rio Grangeiro e o centro da cidade, o jardim em bom estado de conservação e a tranquilidade dos moradores tomando seus aperitivos no bar da esquina, que era de seu Antônio, dono dos carneiros que pastavam dentro do vulcão. Da encosta do seminário, coisas mais belas ainda você pode apreciar o que a natureza formou desde que Deus fez um pacto com Noé, segundo a Bíblia, colocando entre eles o arco-íris, que significa dedo de Deus. De longe, o dedo de Deus aparece magnificamente, prometendo chuvas. Antes que venha a chuva, veja o antigo seminário São José, de onde se deu o nome do bairro Seminário. É tardinha, a missa das 5 termina, os fiéis saem revigorados da fé. Na frente, você desce ao que chamavam de Ladeira do Tamanqueiro, agora muito bem reformada. Um penitente chega e abre as mãos para cima, olha para os céus e pede chuvas. Nuvens escuras. Observe nessa praça um dos símbolos do alto valor significativo, monumento criado pelo artista plástico Sérvulo Esmeraldo, cratense, conhecido mundialmente, que faleceu há poucos dias aos 88 anos de idade. Um dos seus últimos trabalhos feito pelo bom gosto que tinha por sua terra. E aí, por que as pirâmides? O que são as pirâmides? Qual o seu significado? A pirâmide é um símbolo da síntese. Todos os pontos partem das arestas ou dos lados e convergem para um ponto único, situado na cúspide. A pirâmide é construída sobre uma base quadrada. O quadrado, símbolo da Terra, que simboliza a matéria, a forma, a elevação de cada um dos lados por ação de um único ponto central. É tenária e simboliza a ideia, a dimensão espiritual. As pirâmides são monumentos revestidos de um significado simbólico, ligado à morte ou à iniciação, às origens e ao conhecimento. Daí, não foi por acaso que o ilustre artista plástico Senhor Sérvulo deixou essa benéfica obra para a cidade do Crato. Então, depois de até aqui você ter chegado da caminhada da encosta do seminário, acredita-se
que tenha usufruído desta beleza arquitetônica do lugar. Que o seu bel prazer seja transmitido para os seus familiares e amigos distantes, divulgando assim a cultura e os costumes da cidade. Ainda fazendo apelos às autoridades responsabilidades para continuarem transformando o Crato cada vez melhor, mais belo, mais culto e sempre cumpridor da cidadania e dos deveres que emana a Constituição da República Federativa do Brasil. Uma cidade boa, um estado melhor.